Olá, gente boa, de volta aqui com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós estamos debatendo sobre criptomoeda e o nosso programa você pode acompanhar no Facebook, no Instagram, no Twitter e no canal da PUC TV Goiás no YouTube. Então, no bloco anterior a gente falava justamente do ambiente que ocorre as transações de criptomoeda e eu vi aqui que o Thiago defendia a ideia de que é bastante seguro fazer essas transações, né, nesse ambiente digital, no ambiente da rede, porque há todo um sistema de criptografia, muitas vezes que não ocorre nas moedas tradicionais, nas transações com moedas tradicionais. É por isso que talvez... também você falava de uma ideia importante, que é o fato das transações serem de pessoa a pessoa, o que faz com que diminua os custos das transações. Talvez seja por isso que a grande mídia está batendo, só divulga notícias ruins, né? O objetivo de divulgar notícias ruins, principalmente em muitos bancos centrais, como por exemplo o Banco Central do Brasil, porque ele perde o controle. Como eu vou me relacionar com você numa operação de compra, ele não fica sabendo. Não tem como ele me cobrar impostos, não tem como ele me taxar, não tem como ele me vigiar. A Receita Federal colocou lá algumas regras já, desde o ano passado já... Já, a pessoa pode declarar o seu Bitcoin dentro do seu imposto de renda, mesmo porque, como você faz, como o Thiago falou muito bem, como você faz uma operação via corretora, na hora que você deposita o Bitcoin e saca isso, daí o governo enxerga. Então, hoje não existe possibilidade de você ser anônimo usando o Bitcoin, é uma outra fábula, lenda que o pessoal fala, justamente para falar que não, quem usa Bitcoin é criminoso, Não, você consegue rastrear as operações de Bitcoin e aí quando tem um ganho de capital, você paga lá o ganho de capital, porque você teve a movimentação bancária do dinheiro entrando e saindo. E eu vejo essa questão da Receita Federal, só complementando, que se a Receita Federal fala que você pode declarar, isso de maneira subentendida legitima. Porque se eu tenho, sei lá, alguém tem 1 quilo de droga, ele não vai declarar, não tenho como fazer. Agora, se a Receita fala, você pode declarar, quer dizer, ela reconhecendo que reconheceu como um bem e um direito. Né? Inclusive, você vai colocar na declaração de bens e direitos que você comprou o Bitcoin e até... ele colocou até um limite para não se pagar imposto de renda, que são vendas até 35 mil por mês. Perfeito. 35 mil por mês. Por mês. Assim, por mês, 35 de ganho de capital, de valor, capital, né? Então não é que se você aplicar 35 mil, se você tiver ganho assim. Mas o Bitcoin está fácil ganhar, quer dizer, estava fácil. Não, depende do momento que a pessoa compra, depende do momento que a pessoa vende. Então tudo isso Bitcoin valer 60 mil reais é muita coisa. E é uma coisa muito interessante. A gente estava falando de segurança, recentemente 2 importantes países do mundo declararam que estão aceitando, que aceitam o Bitcoin como meio de troca, que foi a Alemanha e o Japão, que são 2 países extremamente estratégicos para a economia mundial. Isso transmite muita segurança. Porém, o que eu acho que transmite mais segurança para o Bitcoin é justamente a gente saber exatamente quanto de Bitcoin existe hoje no mundo. O problema, por exemplo, da economia, a gente que recebe salário em real, por exemplo, o pessoal que está assistindo a gente, você recebe seu salário em reais. Quanto de dinheiro que o governo vai imprimir até o fim do ano? Porque a quantidade de dinheiro que o governo joga na economia causa um efeito muito perverso chamado inflação. Então, como a gente sabe exatamente por causa do algoritmo que permite quantos bitcoins vão ser fabricados por ano, e existe um limite, né? Existe um número mágico de 21 milhões de bitcoins que vão ser fabricados, depois de 21 milhões de bitcoins, não vai ser possível minerar mais nenhum bitcoin, você tem uma segurança muito grande, porque não vai ser corrompido o valor. Cada bitcoin pode ser fracionado indefinidamente, então na verdade... Não tem fim, então a conta é que não tem fim, porque a gente não pode, né? São 8 dígitos que você pode fracionar ele. Então, é muito interessante, é um mercado, porque também, quando chegar nos 21 milhões de bitcoins, você vai ter, como já existem, moedas que usam o Bitcoin de laço da sua própria emissão de novas moedas. Então, é um mundo novo que a gente está vendo surgir. Pois não é um exagero na valorização desse Bitcoin, não? Quer dizer, as pessoas que estão entrando agora não estão correndo risco de perder, porque já se gerou muito ganho para quem investiu. Eu estive o ano passado numa festinha de amigo do professor da universidade, e aí tinha um rapaz lá, filho também de um professor, e ele estava investindo em Bitcoin. E ele, assim, não me deixou, eu interessei pelo assunto dele, acabei ficando a festa todinha conversando com ele sobre Bitcoin. E ele estava investindo. E na época eu falei, isso tem muito inseguro, não vou investir nisso não. Se eu tivesse investido R$1.000, naquela festa eu teria ganhado R$200 mil. Não, mais que isso. Acho que rendeu ano passado. Que ano foi a festa? Foi no início do ano passado.
Não sei quanto daria, não, porque tem que olhar aí. Multiplicou por uns 15, alguma coisa umas assim. 15 vezes, né? Então teria que ganhar 15 mil reais. E, quer dizer, não investir, né? Então, mas assim, se valorizou muito, principalmente no ano passado, este ano, né? Teve uma valorização grande, teve aí um abalo internacional e tal, mas enfim, a moeda continua. Continua subindo. Então, e por que continua subindo? Né? Continua oscilando e a gente acha que vai subir, até recentemente ela tem até caído. Mas essa é uma questão que eu recebo sempre. Como precificar isso? Né? Esse valor está caro, esse valor está barato. Na verdade, as pessoas se preocupam porque multiplicou por 10. E aí passou a barreira dos 10 mil dólares, que chamou a atenção. Se você for olhar, às vezes que o Bitcoin multiplicou por 10 em pequenos intervalos de tempo, deve ser a quinta ou a sexta vez que isso acontece. Sai de 30 centavos, vai para 10 reais. Quer dizer, é um movimento enorme. Sai de 10 reais, vai para 300. Na hora que passou a barreira dos 10 mil dólares, chamou muita atenção. Então, como é que eu gosto de exemplificar essa questão da precificação? O Bitcoin, ele essa maneira que eu descrevo ele é a maneira da gente fazer dinheiro no mundo digital. Você imagina que se eu te der uma nota de 100 reais aqui, eu não preciso do seu documento, você não precisa do meu, né? A gente não precisa ter nenhum intermediário, essa transação ela é irreversível, né? Então, no mundo digital a gente não conseguia fazer isso. Você sempre que tinha que ter alguém no meio para falar, ó, esse é para esse é para esse, a única coisa que essa pessoa faz é processar, cobra uma taxa por aquilo ali, e esse é o serviço dele, né? E pode, inclusive, censurar a sua transação. Então, você imagina que no mundo de hoje, se eu fechar um negócio contigo, professor, às 6 da tarde, às 7 da tarde de sexta-feira, você vai receber o dinheiro só segunda, se não for em espécie. Quer dizer, o nosso mundo é muito engessado. Então, o Bitcoin foi criado para ser o dinheiro no mundo digital. Só que, além de ser o dinheiro, porque como o Adriano falou muito bem, o nosso dinheiro pode ser diluído pelo governo, porque, na verdade, na hora que ele joga dinheiro na economia, ele dilui o dinheiro de quem tem. Né? O Bitcoin foi feito para ser similar aos metais preciosos. Ou seja, são 21 milhões, você tem um lastro que é matemático, quer dizer, é exatamente 21 milhões e acabou. Então, se são só 21 milhões, você tem um número fixo ali. O que é outra variável que você precisa ter? Quanto dinheiro vai ter nesse sistema? Então, o que faz o preço dele hoje ser 26, hoje está 26 mil reais, cerca de 8 mil dólares, né? Então, o que faz ele ser isso? O mercado está com 170 bilhões de dólares e tem lá emitido hoje algo em torno de 15 milhões de bitcoins, né? Se a gente pensar que ele é similar ao ouro, o mercado de ouro hoje tem 8 trilhões de dólares. Se ele pegar metade do valor de mercado do ouro, se ele chegar a metade do valor de mercado do ouro, a gente vai para 4 trilhões de dólares. Fazendo uma conta rápida, isso significa um aumento de mais de 20 vezes, além do que a gente está hoje. Se isso vai acontecer amanhã, daqui 10 anos ou daqui 15 anos, eu não sei. Eu acredito que vai acontecer porque, para mim, ele é melhor do que o ouro, né? Porque o ouro eu não posso mandar por e-mail, né? O ouro eu não posso carregar comigo. Então, eu vejo que, além de poder fazer as outras aplicações, né, tudo que eu posso fazer na internet eu vou poder fazer com ele, eu acredito que ele vai até passar essa questão do ouro. Então, Adriano, essa questão do laço, são 21 milhões de Bitcoin que deverão ser produzidos, é o máximo, né, que vai ser produzido e tal. Isso, há um risco de saturação disso, ou isso é pouco para saturar? Como é que você compara isso em relação a outros laços que existem? É bom a gente entender que a única coisa que tem lastro hoje no mundo são os metais preciosos e o Bitcoin, que é um lastro matemático, como foi falado muito bem aqui. As nossas moedas, né, até recentemente, numa posição muito infeliz, o presidente do Banco Central brasileiro emitiu uma opinião falando que Bitcoin não tem lastro e o real tem. Infelizmente esqueceram de falar para o ministro que o Tratado de Bretton Woods de 1942, ele acabou em 1972, porque as moedas pararam de ter lastro em ouro. Nós tivemos um primeiro momento de lastro em ouro das moedas, e depois lastro em ouro e dólar. Isso daí foi abandonado e as moedas hoje são fiduciárias, são de garantia. Então, se a gente for olhar nesse ângulo, o Bitcoin ele é muito mais seguro do que uma moeda que eu não sei, por exemplo, hoje no Brasil,
por mais que o real, eu acredito que o real realmente é um guerreiro, é uma moeda assim fantástica, porque sobreviveu a 13 anos de governo do PT, então com uma irresponsabilidade fiscal e tributária incrível, e monetária principalmente, você tem o quê? Você tem, eu não sei amanhã quem que vai ganhar a eleição em 2018. Como é que ele vai administrar o dinheiro que eu tenho hoje? Com o Bitcoin eu tenho essa certeza. O risco do dinheiro realmente é muito grande. Você está no banco, você corre o risco de de ter desvio, de ter... Não, vamos além, por exemplo. Vamos além, por exemplo. Eu não vou deixar no banco, vou guardar o dinheiro comigo. Aí amanhã o presidente fala assim, a moeda não é mais o real, é outro. Como a gente já teve isso várias vezes no Brasil. Já teve o Acabou caso o seu dinheiro. da poupança. Foi sequestrada e tal. E que não era governo do PT. Foi sequestrado, claro. Era PT, era governo de direita. E uma questão que as pessoas às vezes... Fazer equilíbrio aí, não é só o governo do PT que teve responsabilidade. Tem governo de todo tipo, né? Exatamente. Infelizmente. Uma questão que eu acho interessante discutir, que as pessoas às vezes não sabem, é que o banco empresta o dinheiro que está na sua conta corrente. Né? Ele tem o direito ele tira uma parte para o Banco Central, que é chamado de compulsório, e o restante ele pode emprestar para outra pessoa. O dinheiro seu que está lá no banco. E esse dinheiro vai cair em outro banco que vai ser emprestado novamente. Então, assim, quer dizer, e quando você vai fazer uma transferência, se você for fazer um saque, você tem que avisar. Né? Então, o Bitcoin e as moedas digitais, né, as criptomoedas, elas vêm para devolver a pessoa que escolher, porque ninguém é obrigado a usar, que essa é outra questão. O real a gente usa porque a gente é obrigado a usar. É obrigado. A gente é obrigado. Então, o lastro que o real tem, ele protege muito mais o governo do que o cidadão. Né? Porque a gente é obrigado a usar. Né? A criptomoeda, ninguém precisa usar o Bitcoin. Quem vai usar, vai escolher usar. Então, é a primeira vez que a gente tem a chance que, como eu sou a favor do livre mercado, a gente poder escolher o que vai fazer. Então, é a primeira vez que eu tenho o poder de escolher aonde meu dinheiro vai estar. Né? Então, está na minha custódia, está no meu poder. Ok, então nós vimos aí que a questão da segurança das transações no ambiente virtual por Bitcoin ou criptomoeda não é o problema da criptomoeda. Isso não é o problema porque, na verdade, é mais seguro ainda do que as outras moedas, inclusive mais do que a moeda que a gente tem aí, que é o real, certo? Então, esse não é o problema. Então, qual é o problema das criptomoedas? Vamos ver daqui a pouquinho no próximo bloco.